Oi, oi! E aí, gente, vocês estão bem? Terça-feira hoje. Ontem foi segunda-feira, eu tirei o dia pra trabalhar mesmo, ficar focada e ler um pouco também. Tô lendo o Outlive, que é um livro sobre longevidade que tá me ajudando muito a entender sobre o meu metabolismo, sobre como o meu corpo funciona, sobre o que eu preciso fazer para evitar doenças, para evitar dores e etc. Então, está sendo muito interessante ler esse livro e pensar um pouco sobre essa questão de bem-estar, vida, saúde e como isso tudo se integra com a minha história e a minha vida, né? Eu já falei aqui, eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou uma pessoa da área da saúde. Eu nunca liguei muito para saúde, para exercícios. O meu negócio mesmo era balada. Adorava sair para dançar e beber também, adorava beber. Então mudou uma chavinha na minha cabeça ali perto de 2013, 14, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a vida no geral. Quando eu era mais nova, eu achava que correndo atrás de dinheiro, eu teria toda a liberdade para fazer o que eu quisesse, e quando eu comecei a sair da situação que eu cresci, sair daquele meio que eu cresci e conhecer um pouco mais o mundo e outras situações e ter uma perspectiva maior sobre a vida, eu acho que mudou na minha cabeça um pouco do que eu queria fazer com a minha vida, né? E é importante, como eu já disse aqui também várias vezes, a gente pensar sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida, sobre quem a gente é, sobre como a gente responde e entende os estímulos que a vida e o mundo tem sobre a gente. Então, lá por volta de 2013, 14, eu conheci um blog que o nome dele era O Topo da Montanha é Onde Estão os Meus Pés. Eu acho que é isso. Depois eu vou pesquisar para confirmar e talvez eu coloque o link aqui. E esse blog, ele me apresentou outras perspectivas de vida e me apresentou o budismo. O budismo é uma filosofia, uma religião, muitas coisas. Vem dos ensinamentos de um príncipe, o Siddhartha Gautama, contando mais ou menos a história rapidinho. Esse príncipe, ele saiu para dar uma volta fora do castelo e aí ele conheceu a dor, a pobreza, as doenças, porque até uma certa idade da vida dele, ele viveu só ali, fechado no castelo e com o pessoal que servia ele, que trazia comida para ele. Então ele tinha pouca noção de como é a realidade além dos muros daquele castelo que ele vivia. E no dia que ele conheceu essa realidade, ele se preocupou muito com toda a situação do ser humano, além dele e da família dele que vivia no castelo e daquelas pessoas que serviam ele. Ele percebeu que o mundo era muito maior que aquilo, que existe doença, que existe tristeza, e isso fez com que ele começasse a buscar formas de superar esses desafios da vida. A morte, a doença, o nascimento, uma forma de não sofrer com tudo isso. Então ele saiu, meditou, levou aí um tempo, dizem que 6, dizem que 11, alguns estudiosos divergem sobre essa questão, mas não foi do dia para a noite que o Siddhartha Gautama se iluminou e virou Buda. Buda é um estado da nossa mente, um estado do nosso ser em que a gente entende que a gente é muito além de um indivíduo, de um corpo físico, de um ego. No estado de Buda, o ser humano entra em comunhão com toda a vida e todo o universo, entende a vida além do seu próprio ser. Eu tenho esse livro aqui, Fundamentos do Budismo, e ele traz um pouco desse conceito de budismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Budismo é um nome que se dá aos ensinos de Buda
Em outras palavras, o budismo refere-se a todos os sutras expostos pelo Buda Sakyamuni. Diferentemente de outras filosofias religiosas ou sistemas de pensamento religioso, o budismo não faz nenhuma distinção entre a divindade e o ser humano. Seus ensinos possibilitam que as pessoas atinjam a iluminação para tornarem-se elas próprias Budas. Porém, o Buda não pode ser de forma alguma definido como um ser supremo ou transcendental. Buda significa o iluminado. Um Buda é aquele que compreende em sua própria vida a essência ou realidade da vida. Essa realidade máxima sustenta e nutre a humanidade e todos os outros seres vivos. Aqueles que compreenderam essa realidade máxima inerente em sua própria vida conhecem realmente a si próprios. Essas pessoas são Budas. Acho que muito além de uma religião ou de dogmas, eu gosto muito do budismo por conta dessa perspectiva sobre a vida que ele traz mesmo. Não que eu seja uma pessoa budista, não que eu visite templos e siga os ensinamentos de Buda completamente, mas eu acho interessante a gente pensar dessa forma. Pensar na vida como tudo o que permeia o planeta, basicamente. E às vezes até além do planeta. A vida muito além do que a nossa consciência. Porque quando eu era mais nova, por exemplo, eu entendia a vida como a minha própria consciência. A vida para mim era a minha vida. Isso para mim era a vida. Era o que eu estava experienciando. E é importante a gente lembrar e levar em consideração esse panorama maior. Esse panorama de vida dos animais, das plantas, de todas as coisas que estão à nossa volta. E quando a gente vai aprendendo sobre a vida, física, química, biologia, a composição das coisas, a gente vai entendendo como, no fundo, por mais que a gente esteja separado de tudo, é tudo feito da mesma coisa. Quase tudo é feito da mesma matéria. Como diria Carl Sagan, somos poeira das estrelas. Então, eu acho que o budismo é muito interessante para a gente ter esse norte de perspectiva para entender um pouco mais profundamente a vida. E a yoga, que já existia muito antes do Buda, ela faz parte dessa busca pelo entendimento e pela otimização do ser. Através dos nossos corpos, através da nossa consciência e da nossa respiração, usando a yoga, que é muito mais do que as posturas, muito mais do que os asanas, a gente consegue atingir um estado maior de comunhão com o mundo e a vida. Yoga e budismo são coisas diferentes, de tempos diferentes, com orientações diferentes. Eu acho que a principal diferença entre a yoga e o budismo, até onde eu entendo, é a questão do eu. O budismo, ele tenta diminuir um pouco esse eu. Ele tem o conceito de não eu, da gente esquecer da nossa parte individual e entrar em comunhão realmente com o resto do universo e desconsiderar um pouco essa questão de consciência humana puramente. Então, quando você atinge um estado de Buda, um estado de iluminação, você esquece do seu eu. Você entende você como a parte de uma realidade muito maior. Você percebe que você não é a gota no oceano, você é o oceano inteiro. E o yoga trabalha muito mais essa questão de consciência e de eu, né? Afinal de contas, pra gente interagir com o mundo, pra gente seguir os princípios da yoga, de não violência, eu tenho alguns princípios aqui nesse papel, ó. Não violência, de contentamento, tem toda uma pirâmide, será que dá pra ver aqui? Tem todo um caminho na yoga para que a gente chegue lá no topo, que é a parte de realmente comunhão com o universo, né? Então, a yoga ela trabalha muito mais essa questão da consciência e da percepção do eu, e o budismo
faz a gente lembrar que por mais que exista consciência, percepção do eu, a gente ainda faz parte de uma coisa muito maior. Eu fui criada em igreja, fui batizada, fiz a primeira comunhão, também fui benzida, fui em terreiro, fui na Renascer, fui em várias igrejas que tinha na rua que eu morava. Então eu caminhei um pouco por questões espirituais e religiosas. Esse misto todo de ensinamentos formou essa consciência que eu tenho hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje, e me trouxe um pouco dessa flexibilidade. Não sou uma pessoa ali centrada nos dogmas de nenhuma religião, mas eu acredito muito na importância da gente ter essa consciência de que vivemos num mundo com outras pessoas e de que a gente é livre até aonde chega a liberdade do outro. Eu acho que todas as religiões trazem um pouco desse ensinamento. Você é um indivíduo, você tem que trabalhar da melhor forma possível para aperfeiçoar o seu eu e sofrer menos na vida. Mas a gente não pode esquecer do resto do mundo, do resto do universo e dessa participação que a gente tem aqui. O budismo e o espiritualismo no geral me ajudam a diminuir esse conflito e entender melhor como é a melhor forma de eu caminhar no mundo, em sociedade e interagir com as pessoas. A gente tem várias formas de entrar em conflito interno. A gente pode querer uma coisa que não é exatamente o que a gente quer. A gente foi ensinado a querer, por exemplo, eu quero ser mãe e quero ter filhos. Eu acho que esse é um pensamento muito ensinado pra gente. E em algum momento, talvez, ele entre em conflito com o que você quer realmente no seu ser, que pode não necessariamente ter filhos. Você pode querer viajar ao mundo e aí você pode acabar entrando em conflito com essas realidades diferentes, por exemplo. Então, é normal que a gente tenha conflitos internos. Algumas pessoas têm uma consciência maior sobre esses conflitos do que outras. E são formas de seguir a vida e de gastar o nosso tempo aqui. Então, acima de tudo, eu acho que o mais importante, independente de ser através de budismo, do cristianismo ou do judaísmo, eu acho que o mais importante é a gente ter consciência, não só da gente como indivíduo, mas como seres vivos que interferem na realidade de outros seres vivos e que de alguma forma deixam a sua marca aqui no mundo e na realidade como um todo. Então eu acho que é um pouco dessa reflexão que eu quero trazer pro vlog de hoje. 1% de tudo que eu refleti a manhã toda, porque ontem eu fui para yoga, hoje eu fui para yoga também. Eu tô lendo sobre saúde, né, sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde, e isso me traz essa consciência de ser individual e como esse ser individual age e atua no mundo e como o mundo influencia no meu ser e o meu ser influencia no mundo. Então eu acho que isso tudo me leva a pensar sobre budismo, sobre religiões, sobre yoga, sobre conflitos, e é uma reflexão importante de trazer e também convidar você a refletir também sobre isso tudo, ok? A reflexão de hoje é essa. Obrigada por me acompanhar e até o próximo.